Aí, bom, pessoal, então, oficialmente, boa noite, né, para todos e todas. A gente inicia a disciplina de Botânica Sistemática. Não sei se vocês notaram, é uma disciplina com uma carga horária bem extensa, né, nós temos 5 aulas no horário, e essa é uma disciplina que eu acho que, assim como morfologia, ficará prejudicada pelo formato das aulas, né? Botânica sistemática é uma disciplina que tem tudo para ter muitas aulas práticas, era para a gente fazer idas ao campo, mas infelizmente a pandemia está pegando a gente pelo calcanhar ainda. Inclusive, quero que a gente se lembre sempre, né? Atingimos no final de semana a marca de 500 mil mortos, é uma situação muito séria, todos nós temos responsabilidade, mas o governo tem mais, mas que a gente possa se cuidar, tá? A gente se cuidem, se protejam, protejam aqueles que vocês amam, usem máscaras, usem álcool. A pandemia não acabou, está um pouco longe de acabar ainda. A vacinação aqui está avançando bem, mas a gente precisa se proteger, tá? E precisa proteger quem a gente ama. Então, se cuidem, por favor, tá? Quero todo mundo inteirinho para a gente poder se ver presencialmente, fazer prática e poder continuar juntos aqui durante muito tempo até o final da graduação de vocês. Então, se cuidem mesmo, tá? Falando sobre a disciplina, então, temos uma disciplina longa, uma carga horária extensa, e assim como a gente fez no semestre passado, é claro que nós não vamos passar 5 horas aqui na frente do computador, ninguém tem condição mental e de atenção para isso, tá? Então, as nossas aulas teóricas vão funcionar em mais ou menos em torno, né, de 1h30, mais ou menos, às terças-feiras. As quintas-feiras vão ser todas utilizadas para tirar dúvidas, certo? E eu espero que vocês usem o restante do horário das aulas de terça para trabalhar nas atividades. Então, vejam que vocês vão ter esse tempo aí para executar as atividades de vocês e a gente vai poder discutir um pouquinho na quinta-feira. Tranquilo? Como que vão funcionar as atividades? Eu vou projetar aqui para vocês o AVA. Então, vamos lá. Então, todo mundo já viu o AVA aí, né? Beleza. Olha só. O que temos de importante no AVA até o momento? Principalmente essa primeira sessão, né, do Comece por Aqui, que tem esse textinho introdutório, mas as coisas importantes estão aqui, ó. Então, nós já temos o plano da disciplina aí, está disponível para vocês consultarem sempre, e já temos o link das salas de aula, vai ser sempre esse mesmo link para todos os momentos, tanto terça-feira, quanto quinta-feira, quanto se eventualmente a gente tiver que remarcar uma aula para algum, tá? Então, sempre esse mesmo link, podem acessar sempre por ele, tranquilo? Não sei qual é o link da aula, acesso a AVA, só clicar nesse link aí, que a gente cai nessa sala aqui, para que nós tenhamos nossos momentos síncronos, certo? Que estão previstos para as terças-feiras e para as quintas. Detalhe, não significa que quinta-feira não vai ter aula, tá, gente? Porque tira dúvida, então não vou e tal. Eu espero que vocês venham e que a gente debata. Tranquilos? Vamos trabalhar um pouquinho aqui no plano de aula. Vamos lá. Então, ó, temos aqui o plano de curso com identificação da disciplina, né, o curso. Veja uma parte importante aqui, ó, cerca de 18 horas dessa disciplina deveria ser de aulas práticas, certo? E nós estamos distantes. Então, como que nós vamos trabalhar nessas práticas? Vocês vão ter papel ativo, porque vocês vão coletar plantas, nós vamos observar as plantas juntos aqui, aí vamos trabalhar com elas. Então, eu preciso que vocês comecem a notar mais as plantas que estão ao redor de vocês aí próximo, não só no quintal, na frente de casa, no caminho que você faz para o trabalho, para ir ao mercado, para a gente poder fazer as coletas e ter uma aula prática um pouquinho mais animada, né, que a gente possa interagir mais. Nós vamos fazer aulas práticas, televisionadas, vamos dizer assim, né, eu vou trazer as plantas para cá e a gente vai conversar aqui sincronamente. Mas a ideia é que existam também práticas que vocês possam pensar sobre aulas, pensar sobre planos de aula voltados um pouquinho mais para a licenciatura também. Tranquilo? Quaisquer dúvidas vocês vão perguntando, tá? Então, ó, aqui está basicamente na ementa tudo que a gente vai ver nessa disciplina, né? Então,
sistema de classificação, tipos nomenclaturais, regras de nomenclatura, origem e evolução de grupos taxonômicos de criptógama, principais representantes, né, do estado de Alagoas, origem, evolução e grupos taxonômicos de fanerógamas. Então, uma disciplina bem ampla que vai falar de muita coisa. Por isso que a gente tem uma carga horária tão extensa, porque vejo que nós temos vários assuntos, né, e são assuntos aqui que estão descritos na ementa de uma forma muito ampla. A gente pode se aprofundar em diferentes níveis em cada um desses assuntos. Então, quais são os nossos objetivos aqui, gente? Primeiro, construir compreensão sobre a diversidade de plantas, bem como sua relação com outros grupos de organismos e com o ambiente, viabilizar a compreensão da evolução das plantas e demonstrar as diferenças entre os principais grupos taxonômicos que são tratados no ensino básico, compreender a nomenclatura botânica e relacionar os problemas do dia a dia, reconhecer plantas de interesse ecológico, econômico e cultural. E como que isso vai estar dividido? Então vejam bem, aqui na parte de conteúdos programáticos, estão divididos tudo em unidades, né? E subunidades, e vejam que depois lá no cronograma a gente vai ter uma correlação direta das datas com essas unidades e subunidades, para vocês não se perderem onde a gente está no conteúdo, tá? Desculpem, gente. Então hoje a gente está aqui na unidade 1, né, na primeira aula, apresentação das alunas, alunos, o professor da disciplina, a gente finge que a gente não se conhece, né? E vamos falar um pouquinho em geral de produção primária. Daí vamos passar por regras de nomenclatura, sistema de classificação, uma revisão de morfologia e todas as outras unidades. O que eu quero que vocês percebam além de tudo, gente? Olhem para essa coluna aí da carga horária, ó, que está a quarta coluna, né? Então, essa carga horária está estimada em horas semanais, voltadas para cada um desses assuntos. Vejam que em algumas semanas nós temos 5 horas, em algumas semanas nós temos 6 horas. Significa que a gente vai ter 5 horas, 6 horas de aula síncrona? Não. Significa que é o tempo estimado de dedicação para cada uma dessas semanas. Por que isso acontece, gente? Porque na matriz de vocês, a gente tem 18 semanas de aula. Então, por exemplo, a carga horária total dessa disciplina é 90 horas. 90 dividido por 18, que são 18 semanas, daria 5 horas por semana certinho. Só que nos períodos remotos, a gente está tendo 15 semanas de aula. Isso significa que a gente perde 3 semanas. Então, essas 15 horas têm que estar distribuídas nas outras semanas para a gente cumprir a carga horária total da disciplina, como está proposta no PPC, certo? Então, em algumas semanas que a gente tem um pouquinho mais de atividade, ou que as atividades talvez sejam, o assunto seja de uma compreensão um pouquinho mais difícil, eu separei como se fossem mais horas, né? Para vocês poderem fazer as leituras, se ligarem no assunto, relativo a essa carga horária que a gente tem, tá? A gente vai trabalhar basicamente com aulas expositivas, aqui nesse momento síncronos, né? A sala de aula invertida, com leituras. Se vocês forem dar uma olhadinha lá no AVA, vejam que eu já coloquei leituras para vocês. Então, eu espero que vocês leiam, tá? Para ser sincero, não vou ficar aqui fazendo quiz com vocês, tipo assim, fazendo pergunta com base nos textos, para ver se vocês leram ou não, né? Eu acho que isso aí é responsabilidade e organização de cada um. Então, a gente vai colocar as leituras lá, eu espero que vocês leiam, e eu entendo que vocês vão aproveitar muito melhor o momento da aula, se vocês lerem com antecedência um pouquinho, tá? Ah, professor, eu vou morrer se eu não ler? Claro que não, dá para acompanhar, a gente vai fazer o possível aqui, para todo mundo entender, só que eu acho que fica muito melhor se vocês já estiverem um pouquinho mais informados, até para a gente poder conversar, discutir de uma maneira mais dinâmica, né, sem ser só eu falando o tempo todo aqui, para a gente evitar esse desgaste aí. As aulas práticas vão acontecer relativamente de forma assíncrona, né, em alguns momentos eu vou gravar vídeos para vocês e vou disponibilizar. Em outros momentos eu vou tentar fazer essa aula prática de uma maneira mais digital, eu vou ver isso como vai ser feito ainda, a gente está sempre se ajeitando, né, gente, mas de toda forma nós teremos práticas, ainda que a gente simule essas práticas de alguma forma. Como que vai ser a avaliação, que é o que vocês mais gostam de pensar, né? Primeira coisa, gente, apesar de deixar a gravação para vocês, eu gostaria muito que vocês participassem da aula, né, viessem aqui ao momento síncrono. Não significa que eu vou fazer chamada, porque eu sei que muitas vezes a internet dá um tombo na gente, a gente quer entrar e não consegue, né? Então, não vou ficar focado nisso. E não que a presença vá valer pontos, certo? Então, estou esclarecendo muito bem para vocês aqui, ó, estar presente na aula simplesmente não vale ponto.
mas eu gostaria que a gente estivesse aqui para poder discutir, para poder conversar, tá? E que você só pensasse, não, eu vou usar a gravação depois, no momento de necessidade mesmo, beleza? Tipo assim, não consegui, me atrasei, caiu energia, tudo mais. Claro que a gente passa por percalço, mas vamos tentar estar presentes, que eu acho muito bom. Apesar que essa fala para vocês eu acho nem necessária, vocês participaram bastante semestre passado, e eu acredito que a gente continue nesse ritmo aqui, tá? Vamos ter exercícios de avaliação continuadas, né, incluindo relatórios de aula prática. Então, nós teremos exercícios quinzenais, tá, gente? Então, significa que, por exemplo, hoje tem exercício, semana que vem não tem, semana que vem é entrega, no final da semana que vem. E aí, na próxima, tem mais exercícios, certo? O que isso significa para a gente? Que, por exemplo, ó, na AB1, então, veja, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 aulas na AB1. Nós teremos 3 exercícios, um a cada 2 semanas. Esses exercícios todos somarão 5 pontos. Para a B1, vocês vão apresentar um planinho de aula lá no final da B1, né? Que vai valer 5 pontos também. Aqui que eu queria conversar com vocês sobre feedback. Como que nós vamos trabalhar o feedback, gente? É o seguinte, vocês são matriculados na disciplina 36 alunos. Somando mais todos os milhões de alunos que eu tenho, não seria produtivo eu ficar escrevendo um feedback para cada um de vocês em cada um dos exercícios. Então, o que nós vamos fazer? O que nós vamos combinar? Vocês vão ter 2 semanas para fazer exercício, certo? E aí vou avisar para vocês, ó, esse semestre, vocês já me conheceram semestre passado, já me odiaram bastante, então agora vocês podem me amar esse semestre. Nesse semestre, não tem choro nem vela para entrega atrasada de exercício, certo? 2 semanas para entrega, data de entrega é data de entrega. Claro que a gente avalia situações excepcionais, né, gente? Mas, assim, no básico, data de entrega é data de entrega. Não deixem para entregar como vocês fazem, né? Vai lá até 23h59. Aí sempre tem alguém que manda, professor, eu estava ontem 23h58 tentando enviar, quando eu consegui, quando eu tentei mandar, eu não consegui, né, não sei o que lá, não sei o que lá. Tal. Tentem mandar um pouquinho antes, tá? O Jorge está falando aqui, né? Uma professora fez isso em cada atividade, demorou para entregar as notas, mas valeu a pena, não é minha forma de trabalho. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um feedback geral. O que eu esperava no exercício, o que eu esperava, por exemplo, nas respostas de cada uma das perguntas que eu fizer, ou dos exercícios que eu propuser. Então, vou deixar lá para vocês como se fosse um gabarito. Beleza? Que aí já dá para vocês se balizarem, compararem com o que vocês entregaram e verem se resta ou não dúvidas. Se tiver dúvida ainda, a gente pode ou discutir na quinta-feira juntos aqui, que é nosso momento de tira dúvidas, ou marcar um momento para discussão. Tranquilo? Então vamos supor, hoje já tem exercício, daqui 2 terças-feiras é a entrega desse exercício de hoje, na quarta-feira o gabarito está lá. Massa? Beleza. E aí a gente tenta dinamizar um pouquinho essa questão do feedback, para vocês terem uma base de entender a correção que eu estou fazendo também. Na B1, vamos trabalhar com proposta de aula prático-teórica, né? Então, o que vocês vão fazer? Vamos analisando aqui os conteúdos da B1. São conteúdos dessa disciplina que são um pouquinho mais enjoados, por isso eu quis fazer as aulas práticas, as propostas de aula, na verdade, agora, porque a gente vai trabalhar com coisa que é muito teórica, tipo regra de nomenclatura, tipo sistema de classificação, que, em geral, eu sei que os alunos não gostam, e vocês vão passar por isso quando vocês forem dar aula também. Então, a ideia é fazer vocês pensarem sobre esses assuntos que, em geral, a gente não gosta muito, e tentar dinamizar esses assuntos. Esses planos de aula podem ser propostos com qualquer assunto da AB1, beleza? Qualquer assunto da AB1, tá? A AB1 finaliza dia 27/7, como vocês podem ver aí. Quando vocês vão me entregar esse plano de aula? Dia 25 de julho. Tranquilo? Lá pelo AVA, vou abrir o link para vocês. As entregas serão todas pelo AVA, daquele mesmo jeitinho, abro o link, vocês depositam, tudo do jeito que vocês já conheceram do semestre passado. Na B2, teremos exercícios ainda e apresentação e discussão dos seminários. Seminários serão em grupo. Não vou falar de divisão de grupo agora, vou esperar
as vagas remanescentes, para ver se mais alguém se matricula ou não. Assim que a gente fechar a turma, a gente divide o grupo de seminário, tá bom? Mas fiquem tranquilos, vocês que vão escolher o grupo mesmo, é de boa. Tá? E aí lá na B2 a gente trata dos temas do seminário. A respeito do cronograma da disciplina, da forma de trabalho, tem alguma dúvida? Querem fazer alguma consideração? Licença. Essa proposta de aula... Não estou ouvindo. Tem alguém falando, mas está muito baixinho. Brenda, fala mais um pouquinho. Agora sim. Tá vendo? Essa proposta de aula é tipo só uma aula, um plano de uma aula de qualquer assunto da B1. Isso. Tá bom. Isso. Tá? Aí, ó, pessoal, a pergunta da Brenda é bastante importante. Como que vai funcionar essa proposta de aula? Com qualquer assunto da B1, o plano de uma aula ou de uma sequência didática. Se vocês entenderem, por exemplo, esse assunto aqui eu não consigo trabalhar em uma aula só, levando em conta aí a aula do ensino básico é de 50 minutos. Então, eu vou usar duas aulas. Uma aula vai ser assim, a outra vai ser assada. Eles apresentam os planos dessa sequência. Tá? Agora, se não, eu acho que uma aula dá para fazer e pronto, fiz lá. Belezinha? Vou montar um modelinho de itens que eu quero que vocês contemplem no plano de aula. Tá? Tipo assim, eu quero que tenha isso aqui, para ficar mais padronizado e para vocês terem um direcionamento melhor. Coloca esse modelinho para vocês até semana que vem, lá no AVA mesmo. Beleza? Massa. Falando da disciplina, então, e agora saindo aí do plano de aula, dessa coisa mais séria, eu quero que a gente comece a conversar sobre do que se trata, né? Botânica sistemática. O que nós estamos fazendo aqui, afinal de contas. E aí, eu quero um pouquinho da ajuda de vocês. Então, vejam bem, ó. Estou mandando o link aqui no chat e gostaria que vocês acessassem esse link e vai ter um espaço lá para digitar 3 palavras. E eu queria que vocês digitassem coisas que vocês acham que nós vamos trabalhar nessa disciplina, sobre o que a gente vai falar aqui em Botânica Sistemática. Então me ajudem aí. O meu tá todo em inglês, professor. Oi, Daine. Quando eu entrei, não aparece não assim pra mim. Não? Não. O que aparece? Pior que tá tudo em inglês. Sei de nada. São 3 espacinhos. Coloque uma palavra, né? É para você responder nesses 3 espacinhos aí, com uma palavra em cada espacinho que você acha que a gente vai trabalhar nessa disciplina, e aí clica no azulzinho, no submeter. Vou tentar. Aí, Yara. Tá ficando bonitinho, Zé, eu concordo. Vamos lá, me ajudem mais aí. Só temos 10 respondentes até o momento.
Tá bem legal essas ideias de vocês, hein? Então, vamos conversando um pouquinho aqui, enquanto o pessoal ainda vai digitando. Tem uma mãozinha levantada. Fala, Maxilane. Acho que ela clicou errado. Pessoal, todo mundo já tinha visto um gráfico, né, um desenho tipo esse que a gente está montando aí? Sim, o professor Marcos usou, acho que foi esse mesmo site para... Esse mesmo aplicativo? Foi. Massa. As nuvens de palavras, elas acabam sendo bem interessantes porque elas ajudam a gente nesse brainstorm, né, nessa tempestade de ideias inicial aí, para a gente começar, sem problema, Maxilane, para a gente começar a trabalhar um assunto. E a gente está aqui focado na botânica sistemática, e o interessante é que, o que eu mais gostei aqui, é que à medida que a gente ia vendo as palavras se moverem, todas elas giravam em torno da palavra evolução, né? E eu fiquei muito satisfeito com essa dinâmica desse aplicativo, porque significa o quê? Primeiro, que evolução é uma das palavras que vocês mais escreveram, tanto que ela tem um tamanho maior aí em relação às outras palavras, né? E segundo, que ela liga todos esses termos que foram usados. Então, ela apareceu em ligação com vários dos outros termos que vocês colocaram para descrever essa disciplina também. Agora, a gente pode olhar algumas palavras que estão grandes aí, a gente vê plantas, vemos classificação, vemos diversidade, origem, e aí vemos uns combos, né, tipo evolução das plantas, organização das plantas, que vão estar todas voltando para esse critério que é a evolução das plantas. Então, em botânica sistemática, o que a gente vai tentar entender, gente? O que são as plantas e como elas chegaram ao patamar que chegaram? Como se deu o caminho evolutivo para que a gente tivesse essa diversidade vegetal, essa quantidade de grupos de plantas, essa diversidade de formas, essa diversidade de comportamentos que a gente vê hoje, tá? Veja o que a gente está citando aí também, né? Em alguns lugares tem taxonomia, sistemas de classificação, tudo isso a gente vai ver. Mas o que é mais importante a gente perceber aqui em botânica sistemática é que a taxonomia, os sistemas de classificação, tem que ser um reflexo da evolução. Nós utilizamos a taxonomia, nós utilizamos os sistemas de classificação para compreender como se deu a evolução das plantas. Tudo isso é ferramenta para a gente entender como esses grupos se diversificam e se organizam ao longo do tempo evolutivo e no tempo ecológico. Então, quando a gente pensa em botânica sistemática, a gente não vai pensar só em saber qual é o nome de uma determinada planta, né? Saber classificar e identificar uma planta, mas saber como ela se relaciona com as outras plantas, como ela se relaciona com outros grupos de plantas que a gente talvez não observa tanto ou não tinha parado para observar ainda. E, principalmente, nós temos que pensar que aqui a gente também está pavimentando aí a cabeça de vocês para trabalhar no ensino básico. E qual que é a ideia que eu quero que a gente desconstrua aqui? Quando a gente está lá no ensino básico, a gente fala muito de grupos muito específicos de planta. Basicamente, o que a gente deve ter ouvido falar lá foi briófita, pteridófita, gimnosperma e angiosperma, né? E parece que isso tudo são muitas caixinhas, né? Briófita é uma caixinha, pteridófita é outra, gimnosperma é outra, angiosperma é outra. E, na verdade, na natureza, a gente não vai encontrar essas caixinhas. Claro que nós temos características distintivas para cada uma dessas plantas, para cada um desses grupos, mas nós temos relações de parentesco, na verdade. Né? A gente tem plantas que são mais associadas a outras numa linha evolutiva de surgimento. Então, apesar de nós termos aquelas caixinhas lá na botânica do ensino básico, eu quero que a gente pare de enxergar as plantas necessariamente dentro dessas caixinhas, apesar das caixinhas fazerem parte do nosso sistema de ensino, para ver as plantas como organismos, né? Que têm muitas relações entre si,
muitas relações com os ambientes e que se organizam de uma forma talvez um pouquinho mais complexa do que essa simplória que a gente está utilizando para dividir tudo isso no ensino básico. E por que eu falo isso, gente? Porque, em geral, no ensino básico, a gente já tem uma redução muito grande dos conteúdos de botânica. A gente cresce ignorante em botânica, porque a gente realmente não aprende, porque não se ocupa tempo falando de botânica. Quando, na verdade, as plantas são parte decisiva e constituinte de maneira intensa da nossa vida, né? Então, principalmente hoje, que o quilo da picanha está quase R$100, o que a gente está comendo? Planta. Arroz, feijão, batata, mandioca, tomate, alface. Nós estamos utilizando plantas fortemente, sempre utilizamos na alimentação, no nosso vestuário, aquela roupa que a gente mais gosta, que é de algodão, né? Que é o quê? Uma fibra vegetal. Amplamente utilizadas, né? Na indústria farmacêutica para compostos, sempre tem um chazinho da avó, da tia que resolve alguma coisa. Então, apesar de nós estarmos profundamente ligados à planta na nossa vida, nós estamos totalmente desligados dela cientificamente falando. Então é aquela surpresa de quando a gente olha e fala assim, nossa, mas cana-de-açúcar da flor, nossa, mas grama da flor, nossa, mas pinheiro tem alguma coisa que dá para comer, porque a gente ignora que tudo isso são características biológicas que constituem esses organismos, mas pelas quais a gente simplesmente se deixa passar. Então a ideia da botânica sistemática aqui é, com o auxílio da morfologia, da taxonomia, da sistemática, a gente reconstruir a nossa relação com as plantas, né? Porque são um grupo extremamente importante para a vida no planeta e são um dos grupos que a gente menos se dá conta das funções que ocupam. A gente se acostuma muitas vezes a enxergar e entender as plantas como uma paisagem, né? Então, quando a gente vê assim, e aí trabalhando inclusive com ferramentas lúdicas, quando você vai ver um desenho animado, por exemplo, quase nunca tem personagem planta, né? Porque a planta não mexe, a planta não fala, a planta não anda. Então, você tem um tanto de bichinho, as crianças vão se acostumando com os animais desde pequenas, né? Vão sabendo formas, vão sabendo a constituição. Tanto que, assim, se você pega, mesmo que seja o mais descaracterizado, que quando você olha assim, uma abelhinha, vida de inseto, quando a gente vê o filme, os bichos muitas vezes não tem muito a ver com bicho de verdade, né? Mas a criança sabe diferenciar, isso aqui é uma joaninha, isso aqui é uma lagarta, isso aqui é um grilo. Agora, muitas vezes, a gente mesmo olha as plantas e fala, é tudo igual. É tudo a mesma coisa. Muitas vezes, plantas que são totalmente diferentes se tornam a mesma coisa. Tanto que a gente fala assim, ó o mato, né? Porque é tudo uma coisa só, é uma grande entidade verde que ocupa o planeta, e que a gente não se dá muita conta de que, na verdade, são muitas coisas diferentes, trabalhando em níveis diferentes de fisiologia, de ecologia, de taxonomia. Então, a ideia da botânica sistemática é a gente atacar, né, esses preconceitos que nós temos em relação às plantas e entender um pouquinho mais desse grupo, que, com certeza, entendendo, a gente se apaixona um pouquinho mais por elas e sabe explicar mais um pouquinho de onde elas vivem. Então, assim, ó, não tem como falar de botânica sistemática sem falar dessa palavrinha que está em azul aí no meio da nossa nuvem de palavras. Não tem como falar de botânica sistemática sem falar de evolução. O caminho das plantas até onde elas se encontram hoje, gente, é um caminho evolutivo muito bonito, com muitas inovações, com muitas estruturas, né, que surgem para diferenciar esses grupos, e eu só quero lembrar a gente de uma coisa clássica. Evolução não significa melhoria, certo? Já vamos tirar isso da nossa cabeça. Não existe mais evoluído e menos evoluído. Não sei se vocês já viram um memezinho, é um meme botânico, né, talvez vocês não tenham visto ainda, que é assim, é a pessoa falando, não trate como angiosperma quem te trata como briófita. Já viram isso? Chegou o povo falar, não trata bem quem te trata mal, né? Como se as angiospermas fossem melhores que as briófitas. Quando eu li isso, falei, gente, que dó dos musgos, né? Que dó das briófitas. Então, a partir de agora que a gente começa a ver os grupos, não de hoje especificamente, né, mas quando nós vemos os grupos botânicos, apesar de nós vermos uma sequência específica, essa sequência fala muito mais de surgimento do que de mais ou menos evoluído, do que de melhor ou pior. As plantas aprenderam a lidar com as características ambientais de maneiras diferentes e, logicamente, ocuparam mais ou menos ambientes pelas formas como elas lidam com esses ambientes. Então, não dá para a gente falar, tipo assim,
uma angiosperma é melhor que uma briófita. Porque é tipo você comparar um peixe andando de bicicleta com um macaco nadando, não tem nada a ver. Elas ocupam ambientes diferentes, elas têm nichos ecológicos diferentes e elas têm funções diferentes nos ecossistemas. Então, pensem que apesar de nós estarmos vendo uma sequência, não é uma sequência de melhoria. Certo? Porque a evolução não é finalista. A seleção natural não é finalista. A gente tem que lembrar sempre disso no curso de biologia, gente. Por favor, escrevam aí na parede de vocês, quando vocês acordarem, a evolução não é finalista. O que significa dizer isso? Né? Trocando em miúdos. A seleção natural hoje não sabe o que vai acontecer amanhã. Então, hoje nós temos uma condição ambiental. Amanhã pode ser outra. Às vezes o que é bom hoje é péssimo amanhã. E aí, como ela seleciona o que é bom hoje, pode ser que amanhã seja um grande estrago. Tá? Então, a gente nunca fala mais evoluído, menos evoluído. Quando existem termos muito interessantes, a gente vai voltar a eles. Por exemplo, durante muito tempo, as gimnospermas e angiospermas foram chamadas de plantas superiores. Como se elas fossem, né, olhava até de nariz empinado, assim, para as samambaias e para as briófitas. Esse termo já caiu totalmente em desuso, porque filogeneticamente falando, ele não faz o menor sentido. Nós vamos voltar nisso lá quando a gente estiver falando de gimnosperma e angiosperma, tá? Então, coisas que nós teremos durante a disciplina. Muitos nomes? Sim, já sinto informar. Muitos nomes, tá? Os nomes vão ser um determinante para eu ter aprendido ou não a disciplina? Mais ou menos. Mais para menos do que para mais. Certo? Com relação aos nomes, o que eu vou precisar? Que vocês fiquem atentos. Tá? Aqui é um pouco mais fácil, porque como a gente não vai ter prova, né, de ter que fazer naquela hora e tudo mais, vai ser muito difícil de confundir a grafia dos nomes, porque você sempre pode voltar para conferir. E eu gostaria que vocês fizessem isso. Então, se eu estou escrevendo lá um grupo de plantas, família fabácea, opa, não sei como é que escreve, volta lá, confere, façam esse exercício da leitura do latim científico, tá? Do latim de nomenclatura. E nisso eu vou ser exigente com você, gente, porque assim, ó, a Brenda chama Brenda com um N só. Se eu escrever Brenda com 2 N's, não muda o nome dela, mas muda. Eu vou continuar chamando ela de Brenda, mas não é o Brenda dela, é outro Brenda. A Alane não chama Alane com 2 L's e Y. Então, é importante que a gente se atente à grafia desses grupos que a gente vai ver, tá? E mais importante, perceber que todos esses nomes que a gente põe estão existindo aí para a gente poder criar uma ideia de como esses grupos se organizam ao longo do tempo. Eita, eu deixei ela com vergonha, falei dela, deu vazare. No tempo evolutivo. Tá? Então, se atentem à escrita, vocês colocaram taxonomia aí, né, na nuvem de palavras, é uma parte importante da botânica sistemática, não é tudo que há para saber, mas é o que eu gostaria que a gente se atentasse bem. Tá? Escrever é até mais fácil que falar, eu concordo com você, Brenda. Inclusive, a gente pode discutir algumas vezes, em alguns momentos as pronúncias, né, das coisas, eu acredito que escrever é mais fácil que falar, mas é importante que a gente também tenha essa desenvoltura, viu, gente? Principalmente com os gêneros, com as famílias que são mais comuns para nós aqui, né, que a gente vai poder usar de ferramenta nas aulas práticas, que a gente vai poder usar de exemplo com os nossos alunos. Eu acho que, assim, as pessoas em geral têm o costume de achar que o biólogo é o Google do nome científico, né? Quando você fala assim, estou fazendo faculdade de biologia, a primeira coisa que a pessoa faz é pegar uma foto totalmente desfocada, que tem a ponta da folha passando assim, toda vez que ela fala, que planta é essa? Qual que é o nome? Então, acho que não é obrigação nossa saber o nome de tudo, de todas as espécies, mas algumas coisas-chave é legal a gente saber, inclusive como professor, né? Ajuda a gente a se conectar com as pessoas, são coisas curiosas, tem nomes muito legais, tem nomes que vão dizer respeito à planta mesmo, características, então a gente vai trabalhando isso ao longo da disciplina. Tá? O que eu peço para vocês? Se certifiquem do que vocês estão escrevendo. Isso para qualquer coisa, né? Não só para os nomes científicos. Para as estruturas morfológicas, para os termos que nós vamos aprender aqui. Leiam de novo. Tá? Voltem lá na aula, voltem na gravação, voltem na leitura complementar. Se certifiquem. Tranquilos? Agora, vamos falar de planta, né? E eu vou dar um rebote aqui na nossa nuvem de palavras,
Essa eu vou salvar para a gente guardar. Deixa eu parar de compartilhar aqui com vocês. Vou mandar para a gente lá no Ava depois. Vou colocar mais um slide aqui. Vamos lá. Para a gente poder fazer uma outra discussão aqui. Já que nós vamos falar basicamente de plantas nessa disciplina, quero saber de vocês mais uma coisa. Eu quero saber de vocês essa pergunta aqui, ó. Vou contar aí no chat para vocês de novo. O que você pensa quando você pensa em planta? Que imagens, né, ou palavras, ou coisas vêm à sua cabeça quando você pensa em planta? Bora lá, me ajudem mais aí. Então, olha só, nós já temos se formando aí uma nuvem bem diversa de palavras, né? E tem uma palavra-chave que claramente quase todos vocês se lembram quando pensam em plantas, né? Que está bem no centro da nuvem de palavra, que é a palavra fotossíntese. Então, gente, apesar de alguns grupos de plantas não fazerem fotossíntese mais, e a gente vai ver isso também, né? A fotossíntese, querendo ou não, é o grande fator unificador desse grupo que a gente pensa como plantas, né? Independentemente se tem vaso condutor, se não tem, se tem semente, se não tem, se tem flor, se não tem, a gente pensa na planta fazendo fotossíntese, porque uma das primeiras coisas que a gente aprende lá no ensino básico é que a grande diferença de plantas e animais é que a planta é autótrofa, né? Ela produz o seu próprio alimento via fotossíntese. Então, basicamente, na nossa cabeça, a gente cria esse imaginário que a planta é esse organismo que é capaz de produzir o seu próprio alimento, que é capaz de se alimentar através de uma reação química, que é a fotossíntese, né? E a própria fotossíntese vai ter ligação com diversas outras palavras que a gente começa a ver nessa nuvem de palavras, né, como folhas, como oxigênio, como CO2, como respiração, como alimentação. Então, tudo isso, de alguma forma, ou vai ser consequência da fotossíntese,
ou vai estar diretamente relacionado a ela, ou vai servir como material ou como subproduto, né, desse processo tão importante. Então não tem como a gente dissociar a planta da fotossíntese, apesar de nós termos esses grupos que não realizam fotossíntese mais, que ao longo do tempo evolutivo resolveram se comportar como animais nesse ponto, né, da nutrição, e são heterótrofas também. Mas o importante é saber que todas as plantas vieram de um ancestral comum que fazia fotossíntese. Por mais que elas não façam fotossíntese hoje, que eu tenha grupos de plantas que não são fotossintetizantes, todas as plantas vieram de um grupo que fazia fotossíntese. E eu acho interessante que esse grupo apareceu aí nessa nuvem de palavras, bem pequenininho. Tá? Estão vendo aí no canto esquerdo, cianobactérias, que está até pintadinho de verde azulado, que é a cor delas, né? As plantas têm uma história de interação com outros organismos muito grande. E é lá nas cianobactérias, lá no passado, que vai surgir essa inovação evolutiva, que é a fotossíntese, que vai permitir depois que as plantas se irradiem evolutivamente, ou seja, se diferenciem, né? Surjam novas espécies, novos grupos, em tantos ambientes diferentes. E hoje, basicamente, na nossa aula, a gente vai focar justamente nesse processo, que é um processo central para a compreensão da vida na Terra, gente, que é o surgimento do hábito produtor, a produtividade primária, a importância dos produtores para a vida na Terra. A gente para pensar hoje na fotossíntese como uma coisa trivial, né? Porque a gente vê na escola lá como uma reação química, a gente não quer aprender porque é um saco, é muito difícil, tem um tanto de fases, são várias coisas que acontecem, muito subproduto, mas eu quero lembrar a vocês, gente, que a fotossíntese é a reação química que moldou o mundo conforme a gente enxerga ele hoje. Sem a existência da fotossíntese, não existiria de forma alguma o mundo como nós o conhecemos. E quem taca o pau na fotossíntese são as plantas. Né? Nós temos uma série de microalgas que vão participar disso também, né, do processo fotossintético, e vão ser muito importantes para a questão do oxigênio, do ciclo, da renovação do oxigênio no planeta, e as plantas vão estar muito mais ligadas à fotossíntese no sentido da captura do carbono e do acúmulo de biomassa. Então nós temos grupos diferentes fazendo o mesmo processo, com resultados ecossistêmicos levemente diferentes, mas isso não muda o fato de que a fotossíntese se tornou um processo vital para a estruturação dos ecossistemas como nós temos. Principalmente por quê? Porque este processo é um processo que é capaz de fixar energia. E energia é algo que é muito difícil de se obter, gente. A gente pode fazer uma analogia básica, que é assim, se a gente tivesse a capacidade hoje de trazer um homem de Neandertal, né, aqui para o nosso tempo, e tivesse a capacidade de se comunicar com ele de forma que a gente se entendesse, com certeza uma das coisas que ele ficaria mais surpreso é existir um lugar chamado supermercado, onde você vai lá e compra a energia que você precisa consumir. Hoje a gente pega em um pacotinho de óleo, sei lá, é a energia que esse cara ia conseguir em 8 dias de caçada, e gastando energia para caçar, né? Então, conseguir energia, trabalhar com energia é algo muito difícil. E aqui a gente não está sendo jovem místico, não. A gente está falando da energia de fato que faz os sistemas vivos funcionarem, né? Energia química, energia solar, energia luminosa. Essa energia que bota os sistemas em funcionamento. Que essa é a diferença, né? Dos sistemas vivos para os não vivos, eles precisam ter um input, uma entrada de energia para funcionar. E essa energia vai se esgotando, a gente precisa sempre estar se alimentando, né? De energia de alguma forma. Por isso a fotossíntese é tão central. Aqui nessa imagem que a gente tem na abertura da aula, a gente tem, na verdade, poucas plantas. O que a gente chama de plantas nessa figura aí é a partir da letra E para frente, né? A E, F, G e H. E a gente vai ver direitinho daqui um pouquinho o que significa dizer planta, né? Mas nós temos que lembrar aqui que temos seres microscópicos que fazem fotossíntese, algas microscópicas, temos algas coloniais que fazem fotossíntese. Se a gente vai ali na Marituba, dá para ver várias melecas verdes sobre a água, que são algas macroscópicas, e as famosas plantas, onde a gente olhar aí, né, em geral, nós vamos enxergar algum desses organismos. Quando a gente começa a pensar nisso,
a gente precisa pensar primeiro no passado das coisas. Então a gente tem que lembrar de como começou a vida na Terra, tá, gente? Que não foi um começo fácil, né? O começo da vida na Terra foi um começo zoado, eu acredito. O que a gente tem? Temos um planeta que está se resfriando, né? Então vamos pensar lá nos primórdios da Terra. Acesse aí as memórias ancestrais de vocês, de quando vocês eram coacervados, lá no comecinho da formação do planeta. Então nós temos um planeta que está se resfriando, né, que está, depois da sua formação, se estruturando ainda. Quando a gente começa a ter o resfriamento do planeta, a gente começa a ter essa coisa importantíssima chamada água líquida, porque imagine, teve uma época que o planeta era tão quente que a gente não conseguia nem acumular água. O que chovia já evaporava antes de tocar o solo. E ficava o ciclo da água basicamente sem acumular, de tão quente. O planeta vai resfriando, a gente vai conseguindo acumular água. A água é conhecida da gente, o solvente universal, né? Vai dissolvendo vários tipos de elementos diferentes, vários tipos de formas químicas diferentes que, em interação com a eletricidade, vão formando essas moléculas orgânicas que vão se organizar no que a gente chama de coacervados, que eram membranas proteicas, lipídicas, né? Dentro da água. E a partir da organização desses coacervados, a gente vai chegar nesses nossos primeiros organismos. É claro que eu estou dando um salto esdrúxulo aqui, né? A gente não foi de hoje para amanhã. Hoje tem coacervado, amanhã tem organismo. Foram milhares de anos de evolução, basicamente levando a gente aí aquelas nossas células clássicas que a gente aprende lá na biologia celular, né? As células procarióticas, as células eucarióticas, todas vindas desse momento aí. Então, depois desse salto, vamos dizer assim, evolutivo dos coacervados, a gente chega nas estruturas clássicas das células, né? Células procarióticas e células eucarióticas. Quem me ajuda aí a lembrar quais são as principais diferenças entre essas células? O que vai diferenciar uma célula procariótica de uma célula eucariótica? Eucariótica tem o núcleo dividido, né? Fala perto do microfone, Brenda. As eucarióticas têm um núcleo definido, né, com a membrana. Isso. E aí, gente, mais o quê? Então, bora lá. O primeiro passo. Então, Brenda já descreveu uma das principais diferenças, né? A da Emily assumiu a forma surubim ensaboado e botou no chat, né? Sua organização. Sim. Quais diferenças nessa organização, principalmente? Então, a primeira vai ser o núcleo. Nas células eucarióticas, a gente tem a organização dessa organela, que também tem membrana, né? Assim como a membrana externa, você tem uma membrana lipídica ali no núcleo, protegendo o material genético, a carioteca, o envelope nuclear, que não se usa mais esse termo, né? Se eu falar isso, a Ana Paula me dá um tiro. Mas a gente tem essa membrana isolando o material genético do citoplasma, do restante da célula. Algo bastante importante nas células eucarióticas também, e só para a gente lembrar, eucariótico quer dizer núcleo verdadeiro, né? Eu, verdadeiro, carion, núcleo, que tem esse núcleo formadinho mesmo. Fala, Jorge. Rebobina aí, qual é a palavra que não se usa mais? Pessoal, ficou ruim para todo mundo ou só para mim também? Tá ruim o áudio? Agora melhorou um pouquinho, antes estava pior. Qual a palavra que não se usa mais? Rebobina aí um pouco. Não consegui entender, Jorge, desculpa. Ele está perguntando qual a palavra que não se usa mais. Qual a palavra? A palavra que não se usa mais. Envelope nuclear, pronto. Aqui, ó, a treta era no meu fone, exatamente, Jorge, ninguém quer levar um tiro, tá? Fala em membrana nuclear, melhor. Thaís está complementando aí nas procarióticas a ausência do núcleo, estrutura simples, são células menorzinhas, né, em geral, não são células grandonas como as eucarióticas. E as eucarióticas vão ter as famosas organelas, né? Vão ter várias estruturas dentro da célula eucariótica, a mitocôndria, o cloroplasto, o retículo endoplasmático, os complexos de Golgi, os lisossomos, os centríolos, os ribossomos, várias coisinhas lá dentro funcionando para o metabolismo. Sendo eucariótico, sendo procariótico, tem uma coisa que eu gostaria de perguntar para vocês, agora sem se importar, se tinha núcleo, se não tinha, se tinha organela, se não tinha, que é o seguinte, tendo ou não tendo núcleo, tendo ou não tendo membrana, essas células precisam comer. Como elas se alimentavam, gente?
Como era a alimentação desses primeiros organismos? De outros micro-organismos, eu acho. Isso aí. Então, a primeira forma de obtenção de energia, né, é a partir do consumo de outras células ou de estruturas que estão fora dessa célula. Eles podem fagocitar, né, proteínas, podem fagocitar partículas lipídicas e utilizar essas estruturas para obter energia. Então, a gente tem aí a Amanda fazendo publicidade, né, Jorge? A gente tem aí a organização de um sistema heterotrófico. Então, os organismos surgem heterotróficos. A primeira forma de alimentação consiste em alimentação de outros organismos ou de outras estruturas, né? A gente não tem, nesse momento, organismos autotróficos, certo? Por isso que a fotossíntese vem chutar o pau da barraca, porque nesse momento todo, a gente tinha necessidade de encontrar energia fora da nossa célula. Levando em conta que nós somos aí células, tá? Lá no arqueano, se desenvolvendo ainda. Então a gente não consegue produzir energia. Essa energia tem que estar fixada de alguma forma para que ela possa ser utilizada por nós. Até que surgem organismos que são capazes de fixar energia luminosa. Certo? Então, basicamente, nós temos dois grandes processos que vão fixar energia. Nós temos a fotossíntese e nós temos a quimiossíntese. Existem reações de fixação de energia que não são luminosas, que não dependem da luz. Tá? Então, por exemplo, tem algumas bactérias em fendas do oceano que oxidam o enxofre. Então, fazem quimiossíntese com enxofre. Quebram as ligações do enxofre e obtêm energia de lá. Fazendo o que a gente chama de quimiossíntese. Só que são pouquíssimas linhagens de organismos. A reação basicamente mais comum de fixação de energia é a fotossíntese. E ela vai surgir num organismo que tinha mais ou menos essa carinha aí. Tá? Esse organismo, na verdade, é um organismo atual, tá? Uma cianobactéria. Então tem esse verdinho mais embaçado aí, diferente das algas verdes, que são verdes, bem verdes mesmo. Então a gente tem esse verde azulado. E aqui é mais para vocês terem uma ideia, tá, de como seria esse organismo lá autotrófico primordial. Então surge essa reação que é capaz de fixar energia luminosa. E aí, gente, as coisas mudam diametralmente. Porque agora nós temos uma fonte praticamente inesgotável de energia, que é o Sol. Então a gente tem como aproveitar essa energia que está chegando na Terra, que antes não era aproveitada dessa forma. Claro que o Sol esquentava, né, tudo isso, mas não tinha essa obtenção de energia para a vida, que ele vai começar a fornecer para os organismos autotróficos. E isso possibilita, efetivamente, uma expansão evolutiva muito grande, porque agora a gente tem muita energia para consumir. Então a gente sabe, por exemplo, a gente aprende assim na escola, o organismo nasce, cresce, reproduz e morre. Não é isso, em geral, essa sequência clássica. Para tudo isso, é necessária energia. Concordam? Para a gente poder crescer, para a gente poder sobreviver, precisa de energia. E nós temos 3 processos básicos em todos os organismos. Tá? A gente pode resumir tudo que a gente faz a 3 coisas: sobrevivência, crescimento e reprodução. Então, essas 3 grandes categorias são as categorias nas quais a gente investe energia. Então, tipo assim, sobrevivência. Manter meu coração batendo, manter os meus músculos pulmonares funcionando, manter os impulsos elétricos girando. Estou sobrevivendo. Minhas funções básicas, né? Crescimento. Crescer em altura, efetivamente, quando a gente é criança, né? Se desenvolver órgãos mais fortes, ganhar uma gordurinha para passar pelo inverno. Crescimento. E reprodução. Preciso de energia para fazer células reprodutivas. As mulheres que o digam, né? Que vão manter aí um nenenzinho durante 9 meses sendo alimentado, né? Então, reproduzir, gente, é uma coisa cara. É cara para nós porque custa fralda e é cara para a natureza porque custa energia, né? Energia é escasso. Nutrientes e energia são escassos. Então, quando você pensa, vamos pensar aqui numa planta que a gente está mais próximo, tá? Vamos pensar num cajueiro.
Então, vamos pensar que esse cajueiro decidiu aí, pensar que ele tem consciência, né? Vai fazer uma reprodução programada, fez lá o plano de reprodução dele, falou, vou agora me reproduzir. Então, a primeira coisa que esse cajueiro tem que fazer, produzir as flores. Que a gente sabe que nas plantas a gente tem órgãos específicos que vão conter os gametas, né? Diferentemente da gente, que o órgão fica aqui o tempo todo, né? As plantas produzem esses órgãos sazonalmente. Então, produziu a flor. Lá vai-se um tanto de energia, né? Tem que fixar carbono, tem que fazer pétala, tem que fazer sépala, fazer estame, fazer gineceu, aquela coisa toda que a gente viu lá em morfologia. Lá dentro das flores, tem que fazer óvulo, tem que fazer os núcleos espermáticos. Primeira fase. Tá. Deixa eu dar uma olhada no chat aqui antes de continuar. Da Emily falou que parece telófase. O que parece telófase da Emily? Explica aí. E Jorge, se a gente pensar que certos organismos depois de crescer, podemos concluir que esses dois fatores utilizam uma grande quantidade de energia. Vou voltar nisso aqui, Jorge, assim que eu terminar o raciocínio do investimento. Ah, sim, a imagem, né? Lembra, né? Uma célula em divisão. Mas aí é uma célula só, com 2 semicélulas. Bom, vamos voltar lá para o nosso cajueiro, que quer ser mãe e pai. Produziu as flores, e agora ele tem que fazer com que os gametas se encontrem. Então vai rolar a polinização. E aí, ou ele precisa produzir muito pólen, se ele for transportado pelo vento, ou ele precisa produzir compostos que atraem polinizador, né? Um cheirinho, uma pétala colorida, alguma coisa assim que está gastando energia. Beleza. Deu certo essa parte. Conseguimos polinizar. Agora o fruto tem que desenvolver, a semente tem que maturar, tudo isso vai energia sendo acumulado. Pensa no caju, que vai crescendo até virar aquele trem enorme que a gente come, né? Olha quanto açúcar tem no caju, quanta energia foi investida ali, porque o açúcar é resultado da fotossíntese, né? Então, quanta fotossíntese foi feita para criar aquele pseudofruto que vai manter aquele fruto, que é a castanha, e que vai atrair o dispersor do fruto. Aí o fruto foi disperso. Aí ele tem que cair no lugar certo, porque, imagine, se a semente ali do caju, por acaso, cai dentro da água, não é bom para o cajueiro, né? Ele fez todo esse processo à toa, porque ele perdeu a semente. Então tem que cair no lugar certo e tem que germinar. Depois de germinar, ela tem que dar conta de competir com todo mundo que está perto dela, para que ela possa se estabelecer e virar uma árvore. E aí ela tem que crescer mais 15 anos para ela conseguir florescer e dar semente. Então, aquele cajueiro pai e mãe já está com as barbas brancas numa hora dessa, né? Quando aquela semente virou uma árvore e está dando frutos. Então a reprodução ela é caríssima e ela é incerta. Porque no mundo natural, né, você investe esse mundo de energia e não sabe se vai rolar na real. Se aquele propágulo vai se fixar, se aquilo vai funcionar. Então, quando eu tenho um excesso de energia disponível, agora a partir do surgimento da fotossíntese dos seres autótrofos, eu tenho um boom de possibilidades. Porque eu posso me reproduzir desesperadamente, já que eu tenho energia, sabendo que uma galera vai morrer, mas uma galera vai sobrar. Porque agora existe energia disponível para isso. O Jorge perguntou aqui no chat, por exemplo, já que alguns organismos só se reproduzem depois de crescer, né? Se a gente pode pressupor que sobreviver e crescer gasta uma quantidade absurda de energia. Não necessariamente, Jorge, porque alguns organismos, por exemplo, investem muito mais energia na reprodução ainda assim. Por exemplo, se você tiver um pezinho de manjericão, tá? Quando ele floresce, se ele for um pezinho de manjericão pequeno, o ideal é que você corte as flores, porque elas puxam tanta energia da planta que cai folha, a planta fica toda mirrada. Se for uma moita grandona, né, deixa as flores lá porque as abelhas adoram. Mas, por exemplo, é uma utilização de energia muito grande. O que a gente tem que entender é que, primeiro, a gente sempre vai investir em sobreviver e crescer em geral. E o que sobra de energia é que a gente pode investir na reprodução, né? Então eu preciso ter mais energia sobressalente para poder fazer esse processo de maneira adequada. E aí todo esse balanço energético na Terra, ele muda quando surge a fotossíntese. Justamente porque agora eu tenho uma grande quantidade de energia sendo fixada, né, que vai permitir a mudança nesses sistemas aí de crescimento e de evolução do planeta. Então a gente tem a compreensão de que eu vou ter ali uma estruturinha, que hoje a gente vai entender como cloroplasto, né? Mas que antes era uma alga, que foi fagocitada em algum momento pela teoria da endossimbiose,
que vai conseguir pegar essa energia luminosa, vai conseguir quebrar a água com essa energia luminosa, passar energia para as moléculas de carbono e formar açúcares. Eu estou falando assim meio jogado, porque lá na fisiologia vegetal nós vamos ver a fotossíntese toda de novo, tá, gente? Aí tintim por tintim, nominho por nominho, coisinha por coisinha. Aqui eu quero dar mais uma base geral do porquê é tão importante a gente estudar a planta, né? Então, quando a gente olha para a fotossíntese, a gente tem fixação de energia luminosa, então a energia que está no Sol aqui vai ser fixada no carbono, nos açúcares. E eu vou ter como subproduto ó, o famoso O2 retirando CO2 da atmosfera. A produção do O2 na fotossíntese ainda foi uma outra grande mudança. Porque a primeira é aumenta a disponibilidade de energia. E a segunda é que antes da fotossíntese não tinha esse tanto de oxigênio disponível igual tem hoje não. Se a gente analisa a nossa atmosfera hoje, 21% da atmosfera é oxigênio. Tá? 78% é nitrogênio, 21% oxigênio, 0,03 ali de gás carbônico, o resto umas coisinhas perdidas. Mas no passado, o oxigênio era bastante escasso na atmosfera. E por que isso se torna importante? Porque a respiração aeróbia, essa que a gente usa hoje, utilizando o oxigênio como base, libera muita energia quando comparada à respiração anaeróbia. A gente consegue consumir muito mais as moléculas de energia com a presença do oxigênio. Tá? Então, a fotossíntese ainda vai disponibilizar oxigênio para ser utilizado lá na respiração celular, que vai ainda modificar o nosso maquinário de obtenção de energia. Então, vocês estão vendo que as plantas estão aqui mudando o mundo, efetivamente. Né? E é bonitinho que a gente vê que toda essa estrutura didática, né, que o pessoal começou a imaginar lá no passado, quando começaram a pensar nisso, se comprova quando a gente observa hoje aí um cloroplasto numa microscopia eletrônica. Então aqui a gente tem uma microscopia eletrônica de transmissão. Então, isso é um corte do cloroplasto, tá, gente? Um corte longitudinal. E a gente consegue ver bonitinho a membrana do cloroplasto e os tilacoides, aquelas bolsinhas onde vão estar contidos os fotossistemas, né? Organizados aí nessas pilhazinhas que a gente chama de grana. Então, é essa estrutura primordial que vai fazer com que aconteça a fotossíntese, que vai possibilitar a ocorrência da reação fotossintética. Tá? E aí, todos esses resultados que a fotossíntese tem para nos oferecer. Então, só para a gente lembrar um pouquinho, lá dentro dos cloroplastos, a gente tem todos os tilacoides organizados aí nessa rede, né? Temos tilacoides que ligam um grano ao outro, basicamente nesse empilhadinho, e é nessas membranas que vão estar os fotossistemas, que vão conseguir absorver energia solar e aplicar lá na fotossíntese. Então, basicamente, aqui nesse gráfico, nós temos os dois fotossistemas, o fotossistema 1 e o fotossistema 2. É interessante que a luz, ó, ela chega no fotossistema 2, vai para o fotossistema 1 e aqui os elétrons vão formar as moléculas redutoras, o NADPH, que vai ser usado lá para oxidar, né, reduzir os nossos carbonos, transformá-los em moléculas energéticas. Isso aqui a gente vai ver direitinho lá na fisiologia, então só para a gente ter uns refrescos disso que a gente viu em algum momento na vida e vai ver de novo daqui a pouco. Mas para a gente lembrar que existe um maquinário bioquímico muito forte envolvido aqui na fotossíntese que foi ferrenhamente selecionado. Porque a gente tem que lembrar agora o seguinte, gente. Quando a gente pensa em evolução, a gente tem mania de pensar em características macro, né? Que a gente pensa assim, o pica-pau tem o bico daquele jeito porque ele foi selecionado para bater na árvore e conseguir pegar os bichinhos. Então a gente pensa em características macro. Agora, as coisas micro na gente também foram selecionadas evolutivamente. Então, em geral, as reações metabólicas acontecem como acontecem porque elas oferecem um sucesso evolutivo comparado a outras reações. Então, lembra que eu falei para vocês? Tipo, a gente tem fotossíntese e quimiossíntese. Duas formas de fixar energia, né? Então, a fotossíntese tem muito mais dispersão nos organismos do que a quimiossíntese, porque ela é melhor em se tratando de fixar energia. Ela fixa mais energia, ela permite um maior acúmulo. Então, isso também vai sendo selecionado, né? Se eu fixo mais energia, eu me reproduzo mais, tem mais de mim na próxima geração, que é selecionado, e assim por diante.
Então, quando a gente olha todo esse aparato metabólico dentro dos organismos fotossintetizantes, a gente tem uma seleção fortíssima em cima do processo de fotossíntese. Tá? E isso vai estar diretamente relacionado à diversidade de plantas que a gente vê hoje. Até aqui, alguma dúvida? Sim, não, talvez, grego. Beleza. Então vamos lá. No final das contas, vocês ainda podem olhar para mim e falar assim, tá bom, professor, muito legal, a gente sabe que o senhor gosta de planta, né? Então o senhor fica puxando a sardinha para o seu lado, mas o que é que a gente tem a ver com isso? Eu não faço fotossíntese, o que é que eu tenho a ver com isso? Porque, né, não estou vendo muita ligação. O fato é que a fotossíntese efetivamente vai gerar mudanças enormes na superfície do planeta, né? Disponibilizando oxigênio, mudando os níveis de dióxido de carbono, depositando ferro no fundo dos oceanos, tá? Tanto que antes da gente ter oxigênio na atmosfera, basicamente tudo que era liberado pela fotossíntese se combinava com outros minerais, formando tipos de óxidos diferentes que vão se depositar no mar, em elementos antes que eram super reativos, podiam dar algum problema para os organismos, vão sendo imobilizados com a presença do oxigênio. Então a fotossíntese realmente faz mudanças enormes. E, em geral, a gente vai reconhecer a fotossíntese, primeiro, com essa reação que a gente chama de reação clara, né? Aqui, gente, só lembrando, não precisa decorar a reação química agora não, tá? Estamos nos termos gerais ainda, esse assunto lá da fisiologia vegetal, mas é só para a gente relembrar. Então, um dos primeiros reagentes que a fotossíntese vai usar, além da luz, é a água. E isso a gente tem que começar a pensar, porque isso vai limitar onde a planta pode ou não pode estar, né? Já que a fotossíntese é a principal reação metabólica dela. E ela precisa de água para acontecer, a planta vai ter que estar onde tem água. Ou vai ter que ter uma forma de estocar água para usar na fotossíntese. Beleza? Então aqui a gente vai pensar na ecologia da coisa. Essa água vai ser quebrada lá durante a fotossíntese, né? Em oxigênio, os hidrogênios e os elétrons. Cada coisa vai para um lugar, os hidrogênios vão lá para o NADPH, os elétrons vão excitar a clorofila, e isso tudo vai se traduzir depois no final na criação dos açúcares lá para nós. Então, a primeira coisa que a fotossíntese faz é dar esse início de liberação de oxigênio há cerca de 2 bilhões de anos atrás. Então, a fotossíntese começa a mudar o planeta 2 bilhões de anos atrás, liberando oxigênio para a atmosfera. E, nesse momento, a gente vai tendo a reação desse oxigênio com o ferro, né, que estava disponível aí no planeta, mudando as concentrações de elementos, tanto na crosta quanto no fundo dos oceanos, disponibilizando alguns elementos e indisponibilizando outros, o que é altamente importante. E o oxigênio que a gente tem hoje, né, começa a se estabelecer nesse nível há cerca de 400 milhões de anos atrás. Aqui eu queria que vocês percebessem o salto de tempo entre o começo da liberação do oxigênio e o estabelecimento dos níveis que nós temos atualmente. Certo? Então vejam lá, 2 bilhões de anos atrás. Então a gente tem que pensar o seguinte, ó, 1 bilhão é 1 milhão de milhões. Então é um tempo muito grande, né? Então nós temos 2 bilhões de anos atrás, e só há 400 milhões de anos atrás a gente começa a ter os nossos níveis atuais. O que a gente começa a depreender? Que em cerca de 400 mil anos atrás é quando a gente começa a ter uma fotossíntese mais intensa com esses grandes grupos que vão permitir que a gente tenha a constituição dessa quantidade de oxigênio na atmosfera. Tá? E aí, só para reforçar, a liberação desse oxigênio vai permitir a irradiação de todas essas formas de vida que utilizam a respiração aeróbia. Então, foi a fotossíntese que fez os organismos utilizarem oxigênio para respirar? Não foi, mas ela disponibiliza muito, e aí ela permite que esses organismos cresçam, se desenvolvam, se reproduzam, possibilitando a evolução. Vejam que tudo isso nosso está ligado na evolução, né, dos organismos ao longo do tempo. Então, se a gente pensa que a evolução ela precisa de variabilidade para acontecer,
Quanto mais opções eu tenho, melhor é. E à medida que a gente vai tendo um aumento da quantidade de organismos, a gente vai tendo mais possibilidades evolutivas. E isso vai permitir também a manutenção de formas de vida mais complexas. Não melhores, não mais evoluídas, mas mais complexas, com mais células, que demandam mais energia, tá? Por essas mudanças aí de relação com os processos metabólicos. E isso vai levar a gente, mais uma vez, né, ao surgimento dos eucariotos, e aí sim o start para tudo isso que a gente basicamente vê no mundo hoje. Então, uma célula eucariótica demanda efetivamente mais energia que uma célula procariótica, ela tem que manter uma estrutura metabólica muito maior, né? E ela pode começar, inclusive, a englobar outras coisinhas, como a mitocôndria, os cloroplastos, para poder gerar esses dois grandes grupos de organismos que nós temos hoje, que vamos chamar de autótrofos, heterótrofos e tudo mais, né? Então eu tenho essa célula eucariótica original, que em algum momento vai viver a famosa endossimbiose para gerar essas duas linhagens nossas. Vocês lembram da teoria endossimbiótica? O que ela diz? Eu lembro mais ou menos que uma célula fagocitou outra, e aí ela se tornou, dentro dessa célula, ela se tornou outra coisa, não foi? Tipo, elas viraram uma coisa só, sei lá. Isso aí. Não, aí formou as mitocôndrias, não foi isso? Isso aí. O primeiro passo foi a mitocôndria. E depois? E depois? Não sei. Ó, seus colegas desnaturados abandonando a Brenda sozinha nesse barco, ajudem ela. Aí foi onde ocorreu a diferenciação onde uma da mitocôndria e a outra dos cloroplastos. Ó, esse ponto é importante a gente pensar, porque em geral a gente fala assim, porque daí uma linhagem fagocitou mitocôndrias, a outra linhagem fagocitou os cloroplastos, e aí surgiu, né, organismos autótrofos e heterótrofos. A gente precisa lembrar que os autótrofos também respiram, certo? Também fazem respiração celular. Então, na verdade, a gente tem como se fosse dois passos, vamos dizer assim, simplificando muito, né, gente, grosseiramente falando, de fagocitose. Essa primeira fagocitose da mitocôndria, e aí nós temos agora um grupo de células procarióticas que está lá bem feliz vivendo no seu mundo procariótico, tanto que existem até hoje, bactérias estão aí, né? Um grupo de células que tem invaginações da membrana, forma-se o núcleo e fagocitam uma outra bactéria que vai se tornar mitocôndria. E dentro desse grupo que já fagocitou a mitocôndria, parte delas fagocita uma alga verde, uma alga azul, uma cianobactéria, que vai se tornar o cloroplasto. Porque células animais têm mitocôndrias, células vegetais têm mitocôndrias, células de fungo têm mitocôndrias. Então todo mundo tem mitocôndria. Tá? Então, a princípio, a gente fagocita a mitocôndria, depois parte dessas células fagocitam o cloroplasto, vamos dizer assim, né, para se tornarem células eucarióticas autotróficas. Beleza? Então, coisas que temos que ter em mente. Plantas respiram, certo? Planta também tem mitocôndria, planta também gasta oxigênio. Tranquilo? E aqui é onde a gente tem um dos primeiros insights para entender de onde vêm as plantas. Então, quando a gente olha para esse gráfico, ele pode parecer um pouquinho assustador, mas ele, na verdade, já está falando de diversidade. Aqui nós temos os 3 grandes domínios da vida. Tá? Então, nós temos aí, à direita, esse ramo, que é o ramo das árqueas, que são as bactérias procarióticas, né, mais próximas lá de organismos bem antigos. Algumas árqueas vão fazer quimiossíntese. Nós temos o que a gente chama de bactérias, efetivamente falando, procarióticas também. E aqui abaixo nós temos esse grande domínio que a gente vai chamar de eucária, que é todo mundo que tem célula eucariótica. Né? Então aqui é uma divisão bem básica ainda da diversidade dos seres vivos como um todo. E o que a gente pode notar? Olha só, nesse raminho aqui, ó, nós temos as plantas, tá? Nesse raminho dos eucariontes. E a gente consegue ver, ó, que nós temos um coloridinho aqui de verde e rosa. Concorda comigo? Tá parecendo umas pílulas de remedinho aí. Verde e rosa coexistindo nesses ramos. Quando a gente vai olhar
as cores aqui, o que a gente está vendo aqui? Ó? O verdinho representando um tipo 1 de processos fotossintetizantes, o rosinha representando um tipo 2, e a soma dos dois representando grupos que tinham as duas coisas. E a gente vê ó, que apenas esse grupo de bactéria funciona da mesma forma que as plantas. É assim que a gente consegue começar a traçar as relações de parentesco. Então, por exemplo, se as plantas funcionam conjugando esses dois tipos de sistemas, elas têm que ser aparentadas com bactérias que também fazem isso. E é assim que a gente consegue entender, por exemplo, que o cloroplasto era um parente bem antigo lá das algas azuis, que foi fagocitado. Então a gente começa a traçar as relações filogenéticas entre esses grupos. Tá? Então a gente tem bactéria fotossintetizante, parte dessas bactérias vão ser fagocitadas lá na endossimbiose e vão se tornar esse aditivo aí tão valoroso que é o cloroplasto. Beleza? E desse momento de fagocitose, gente, nós vamos ter inúmeras formas diferentes que vão se aproveitar desse processo. Então, a gente tem desde organismos microscópicos, aí na primeira foto que a gente tem na esquerda, acima, é uma cianobactéria, tá? Uma oscilatória, é uma coisa linda de ver no microscópio. Procarionte, então aqui realmente a gente tem uma bactéria em si, né? Abaixo dela nós temos uma alga verde, aí já tem uma célula eucarionte, toda bonitona, uma desmidiácea, né? Parece um broche, bem linda. Continuando na linha de cima, temos as samambaias, temos as briófitas, e embaixo temos as angiospermas e as gimnospermas, todo mundo ligado por esse processo de fotossíntese, né? A partir de um parente aí das cianobactérias que vai se cascatear por toda a linha evolutiva das plantas, até as plantas mais complexas que a gente conhece, que são as angiospermas. E aí, nessa organização, a gente tem o surgimento das primeiras algas, né? Então, aqui nós temos o ancestral comum de todas as plantas e todas as algas, e aí vão vendo que loucura, gente. Do mesmo organismo, a gente vai ter coisa microscópica, a gente vai ter coisa macroscópica, porque esse é um ancestral comum fotossintetizante. Então, a partir desse organismo vão se ramificar todos os outros grupos de organismos fotossintetizantes eucarióticos, tá? Desde a euglenófita, vocês vão ver lá em microbiologia, né, os protozoários, que são fotossintetizantes, até as plantas que nós encontramos aí no nosso dia a dia, beleza? Então, a gente vê que dessa galera aqui, vão surgir as plantas terrestres também, que vão ser o foco dessa nossa disciplina. Até aqui temos dúvidas? Não? Então, quando a gente observa a relação entre os organismos, então, olha só, aqui eu tenho um cladograma, né, que é esse gráfico que busca explicar a relação entre grupos de organismos. Quanto mais próximas as ramificações são, mais aparentados esses grupos são. Então, quando a gente olha esse cladograma, o que a gente pode dizer? Que angiospermas e gimnospermas são mais aparentadas do que as angiospermas e outras algas verdes. Está aqui embaixo, certo? Então, quanto mais pertinho um ramo do outro, mais próximo é o parentesco entre eles. E a gente consegue ver onde se dão as principais diferenciações, que vão ser os nós aqui, né, que vão ligar esses grupos. E isso faz a gente entender também que não tem no processo evolutivo uma coisa virando a outra, né? Que a gente às vezes pode tender a pensar, tipo assim, existiram as gimnospermas, elas já tinham a semente, aí de repente uma gimnosperma criou uma flor lá e virou angiosperma. A gente vê aqui nesse cladograma claramente, ó, que é um ancestral comum para as duas coisas. Né? Ou seja, não foi uma gimnosperma que virou uma angiosperma. Ele tinha um ancestral comum, que parte foi selecionada, né, e evolutivamente deu origem às gimnospermas, e parte foi selecionada e evolutivamente deu origem às angiospermas. E o que nós estamos chamando de plantas terrestres, que é essa linha preta que está aí bem na direita, land plants, né, são os musgos, as samambaias, que vão ser as licófitas e as monilófitas, vamos falar disso lá em samambaia,
as gimnospermas e angiospermas. Professor, planta que está na água não é planta terrestre? É, pegadinha do malandro, né? Porque, em geral, a maior parte das plantas que nós temos na água tem origem terrestre. As plantas, muitas, fizeram um caminho inverso. Saem da água e voltam para a água. Então, a gente vai falar um pouquinho disso também. Então, quando a gente vê flor de lótus, vitória régia, tá? Essas coisas todas que dão na água, elas estão incluídas no grupo das plantas terrestres também, principalmente porque são angiospermas, né? Só a gente pensar lá na florzona da vitória régia, bem bonitona, temos uma angiosperma lá. E é nesse grupo que a gente se foca na botânica sistemática. Então vamos lá, já falamos das plantas, já falamos como que essa fotossíntese vai acontecer, já falamos de importância para o planeta, de mudança de atmosfera, de óxidos, não sei o que lá. Isso vai estar diretamente ligado a nós, porque é essa fotossíntese que vai basicamente controlar o fluxo energético em todos os ecossistemas. É a fotossíntese que está botando energia para dentro dos ecossistemas, que vai fazer com que a gente possa se alimentar. Mesmo que você fale, não, professor, eu detesto salada, eu só gosto de comer carne. A sua carne, em algum momento, come planta. Então, é a fotossíntese que mantém o fluxo de energia dentro dos ecossistemas, principalmente porque a energia que eu uso para fazer uma atividade não está mais disponível para outra. Se eu tiver que fazer outra atividade, eu preciso de outro conjunto de energia. Então, toda a energia que eu gastei aqui falando esse tanto de abobrinha para vocês hoje, eu já não posso usar para mais nada. Eu preciso me alimentar mais, ter mais energia para fazer outras coisas, para falar mais abobrinha para vocês amanhã. Então, a gente precisa de entrada constante de energia nos sistemas biológicos para que eles se mantenham funcionais. E essa entrada é dada principalmente pela fotossíntese. Então, é a produtividade primária, a fotossíntese dos organismos produtores, que mantém os ecossistemas funcionando. Se você não gostava de plantas, reveja seus pensamentos, porque é por causa delas que você está vivo. Né? Se não houvessem plantas, a gente não teria manutenção das plantas, da energia nos ecossistemas. Então, esses organismos são capazes de absorver a energia luminosa, transformar em energia química e fazer com que essa energia cascateie pelos outros níveis dos ecossistemas. Tá? É interessante pensar nisso quase como se fosse aí uma operação bancária, né? Então, vamos pensar o seguinte. O Sol é a nossa fonte maior de energia, está emitindo energia loucamente lá, aqui no Nordeste principalmente, né, tem um Sol para cada habitante, mas nem toda essa energia que vem do Sol é aproveitada. Na verdade, uma pequena parte é aproveitada, que é só o espectro luminoso, né? O Sol emite uma quantidade enorme de comprimentos de onda diferentes, e só o espectro luminoso é aproveitado efetivamente na fotossíntese, só as cores, vamos dizer assim, né? E isso vai fazer com que a clorofila funcione, se excite lá, realize a fotossíntese. Então já é parte pequena da energia do Sol que é absorvida. Disso que é absorvido, que vai chegar na planta efetivamente, parte ela vai usar para ela. Que a planta também tem que crescer, sobreviver, né? Fazer mais folha, fazer mais caule, fazer mais raiz, manter fluxo de seiva elaborada no floema. A gente viu que gasta energia, né? Lá na morfologia. Então ela precisa fazer isso. E o que sobra, que ela vai acumular nas suas estruturas, é que vai ser passado para os outros níveis energéticos, que vai estar disponível aí para os herbívoros consumirem. Então, ó, mesmo com esse pouquinho de energia que a gente consegue, o mundo é o que é. Né? E é graças à fotossíntese, a essa manutenção dos processos de absorção e transferência de energia. Então, para a gente pensar nisso, nós temos que pensar muito no que limita essa fotossíntese, porque, afinal de contas, é ela que está dando energia para o mundo inteiro funcionar. Né? Tudo que acontece no mundo acontece por conta da fotossíntese. Olha aí que grave isso. Então, a gente tem que pensar em fatores limitantes da fotossíntese. E aqui eu estou usando produção primária como sinônimo de fotossíntese, né? Que vai ser justamente toda essa energia que as plantas vão acumular. Então, vamos lá, gente. Pensando na fotossíntese, o que pode limitar essa reação? O que favorece que ela aconteça? O que desfavorece que ela aconteça? O que tem que ter para ter fotossíntese? O que não pode faltar? Acho que o que pode limitar é a ausência de folhas. Ausência de folhas. O que mais? Vamos pensar na reação em si.
Vamos pensar em quais são... Oi? Escassez de água. Um fator. Beleza, fotossíntese precisa de água. De que mais? Se não tiver luz. Luz. O sol, né, da M. Que mais? Clorofila, que está lá na folha. Qual outra molécula básica que as plantas vão combinar com a água para dar o resultado da fotossíntese? Ah, o CO2. Ah, o CO2, né? Então a gente tem 3 reagentes básicos na fotossíntese. Vamos dizer assim: a água, o CO2 e a entrada de energia, que é a luz. Então, basicamente, se falta qualquer um desses tipos de reagentes, eu vou ter um prejuízo da fotossíntese. A gente pode começar pensando primeiro na luz, né? Inclusive foi a primeira, eu considero relacionada à primeira resposta da Brenda, porque a gente sabe que as folhas vão ser essa grande antena de luz, né? Basicamente para quase todas as plantas. Então a gente pode pensar o seguinte, ó. Olha que interessante aqui, eu tenho plantas crescendo no sol, aqui na coluna da direita, e crescendo na sombra. E vocês veem que tem uma diferença do tamanho das folhas, isso é a mesma espécie, tá? Então a gente consegue ver que nas plantas que estão crescendo no sol, por exemplo, aqui nessa coluna do meio, que são as folhas de meia-idade, aquelas mais funcionais, eu tenho folhas muito maiores. Ou seja, elas estão ali realmente podendo captar bastante sol com uma área bem ampla, né? Aproveitando para utilizar essa energia. E aí a gente tem que lembrar o seguinte, gente, a fotossíntese varia entre espécies, mas ela também varia dentro da própria espécie, ela varia entre indivíduos. A gente não vai imaginar que todos os indivíduos estão fazendo todo o tempo a mesma quantidade de fotossíntese. Porque, por exemplo, um indivíduo pode estar mais sombreado que o outro. Às vezes a gente vê isso na nossa casa, que você tem uma planta que está num lugar que está maravilhosa, e outra, você fala assim, gente, mas é muda da mesma planta, ela está péssima. Aí você muda ela ali de lugar, põe uma luzinha diferente, ela renova, ela muda de configuração justamente porque você está ou não dando energia para ela. Tá? Então, a primeira limitação é a luz. Então, eu preciso que a luz chegue na planta para poder acontecer esse efeito da fotossíntese. E principalmente, como eu estava comentando com vocês, a luz visível, que vai ser a principal luz envolvida na fotossíntese. Principalmente os comprimentos de onda no azul e no vermelho. A gente tende a pensar que o verde é muito importante, né? Porque a maior parte das plantas são verdes, mas é justamente o contrário. Vamos lembrar um pouquinho da física agora. A cor que eu vejo é a cor que está sendo refletida. Concordam comigo? Então aqui, vocês enxergam minha camiseta vinho, né? Vermelho escuro, porque quando chega o espectro luminoso nela, ela reflete esse comprimento de onda. Então, se as plantas são verdes, quer dizer que elas não estão aproveitando o comprimento de onda verde, elas estão refletindo o verde, que é a cor da clorofila, principalmente, né? Então, aqui os comprimentos de onda mais importantes para essas plantas vão ser os comprimentos azul e os comprimentos vermelhos. Tanto que, se vocês verem estufinhas para criar planta dentro de casa, por exemplo, que tem a luz, ela vai ter uma luz nessas variações de cor, tá? No vermelho, no azul, que vão ser os principais comprimentos de onda que serão absorvidos pelas plantas. Além disso, a gente sabe também que o dióxido de carbono pode alterar a produção primária. Aqui é interessante a gente conversar um pouquinho, tá, gente? Porque é o seguinte, nesse gráfico aí que eu mostro para vocês, a gente tem aqui no eixo X, ó, os anos antes do presente, então é como se aqui tivesse lá no passado, tá? 800 mil anos atrás, 600 mil, 400 mil, 200 mil e zero é hoje. E aqui no eixo Y, a quantidade de carbono, tá? Na atmosfera, em partes por milhão. Então, como que a gente lê isso? Em partes por milhão. Quer dizer que a cada milhão de moléculas da atmosfera, um tanto é de dióxido de carbono. E a gente pode olhar aqui, ó, olha a variação como acontece. A gente percebe a primeira coisa, o dióxido de carbono variou na atmosfera ao longo do tempo. Concordam comigo? Que a linha está subindo e descendo aí, não tem uma linha reta. Então, ao longo que o tempo vai passando, eu vou tendo uma variação na quantidade de dióxido de carbono, que variou ali entre 200 e 250. Às vezes sobe um pouquinho a mais, chega em 290, né?
mas sempre abaixo disso. E no passado, a concentração mais alta que nós tínhamos visto era 300 ppm, ou seja, a cada milhão de partes da atmosfera, 300 eram de CO2. Aqui em 2019, a gente está com uma média aí de 409 partes por milhão, ou seja, é como se fosse 30% mais alto, né, do que a concentração mais alta que a gente já viu, que tinha sido 300. Então tinha 100 partes a mais na atmosfera. O que isso quer dizer? Primeira coisa, gente, em geral, as plantas evoluíram numa condição de dióxido de carbono menor do que a gente tem na atmosfera atualmente. Certo? Sempre variando aí de 200 a 250, 300, hoje a gente tem um tantão. Isso significa necessariamente que hoje o dióxido de carbono não é um grande limitante, e elas evoluíram aprendendo a usar o dióxido de carbono que estava na atmosfera. Ah, professor, então massa, porque agora a gente vai queimar bastante combustível fóssil, porque as plantas vão adorar, vão fazer muita fotossíntese, vai ser maravilhoso, vão fixar energia. Isso funciona assim? Não. Tá? Porque outras funções da fotossíntese são afetadas, por exemplo, pela temperatura. A gente sabe que temperatura desnatura a proteína, faz a enzima perder funcionamento. Então, se eu estou botando um tanto de CO2 na atmosfera, eu também estou aumentando a temperatura, eu vou prejudicar a fotossíntese. Se eu estou botando CO2 na atmosfera, eu vou mudar regime de chuva, vou mudar regime de precipitação, e as plantas vão ser prejudicadas na fotossíntese, tá? Então não é tão simples assim, beleza? Mas a ideia desse slide é pensar que, apesar do carbono, né, do dióxido de carbono, poder ser um limitante, em geral ele não é. Tá? Dificilmente a gente vai ver uma situação que a planta não está fazendo fotossíntese por conta de falta de dióxido de carbono. Onde que isso é comum? Embaixo d'água. Macrófita aquática, algas, porque o dióxido de carbono se dissolve de maneira diferente na água, né, do que no ar. Então a gente tem uma concentração menor de dióxido de carbono e as plantas usam outras fontes que nós vamos ver lá na fisiologia vegetal. Não vou dar spoiler da disciplina do semestre que vem de vocês, eu acho, ou do próximo, do quinto. E aí, o que acontece? Aqui a gente tem um corte de uma folha, tá, gente? Então temos epiderme superior, epiderme inferior, um estômago todo bonitinho aqui, o parênquima aqui, que parece ter só um parênquima lacunoso, né? Não vemos um parênquima palissádico formado bonitinho aí nessa foto. E onde eu tenho essas setinhas com as variaçõezinhas é todo o caminho que o dióxido de carbono tem que percorrer até ele ser efetivamente utilizado. Então ele tem que sair da atmosfera e entrar na planta, e aí não basta entrar na planta, ele tem que entrar na célula que contém os cloroplastos, né? A gente lembra que a epiderme, em geral, tem células aclorofiladas, né? E os cloroplastos vão estar lá no parênquima. Parênquima clorofiliano, parênquima que faz fotossíntese. Então o CO2 tem que chegar lá dentro dessa célula, e dentro da célula ele tem que entrar no cloroplasto. Ele tem que entrar na folha, passar pelos espaços intercelulares da folha, entrar na célula do parênquima, entrar no cloroplasto, para poder fazer a fotossíntese funcionar e acontecer. E é lógico que isso vai funcionar de maneiras diferentes quando eu penso em organismos diferentes. O caminho que o CO2 vai fazer dentro de uma alga é totalmente diferente do caminho que o CO2 vai fazer dentro de uma briófita, dentro de uma angiosperma. E a gente começa a lembrar de toda aquela questão de funcionamento, de transmissão de nutrientes dentro das plantas, né? Por isso que eu posso ter variação dentro da mesma espécie, porque as plantas, os organismos vão estar em condições diferentes, com taxas fotossintéticas diferentes, fazendo isso em momentos diferentes das suas vidas, tá? O mesmo eu posso pensar quando eu comparo aí um ipê com uma samambaia, né? Que a princípio são plantas totalmente diferentes, mas vão estar executando processos metabólicos muito similares, porém evoluíram acompanhando a diferenciação de ambientes diferentes. Então lá nas angiospermas a gente já tem uma diminuição da necessidade da água, outras formas de captação, outras formas de uso desse reagente quando a gente compara com as samambaias, por exemplo. Tá? Então, a produção primária vai variar conforme variam esses três reagentes, a luz, a água e o CO2,
Isso vai variar entre grupos de plantas, entre espécies de plantas, que não deixam de ser grupos, né? E também entre indivíduos da mesma espécie, tá bom? No final, o que a gente tem que pensar, gente? O IP não sabe que ele é IP, a samambaia não sabe que ela é samambaia, eles sabem que eles são indivíduos, né? Tem que funcionar. Então, a gente que agrupa isso em coisas maiores por similaridade. Então, basicamente, a gente pensa que esse processo acontece em nível individual e vão se cascateando para os outros níveis de organização ecológica. E aí, pensando nesse mundo de condições que a gente pode ter no planeta, muita água, pouca luz, muita luz, pouca água, carbono estável, carbono alto, carbono baixo, a gente tem que pensar que, obviamente, a evolução ia funcionar procurando soluções para tudo isso. Isso não deixa de ser mentira na fotossíntese. Tá? Nós temos diferentes soluções para um mesmo problema, que é fazer a fotossíntese. Nós vamos ter rotas de fotossíntese diferentes, ou seja, tipos de fotossíntese em grupos diferentes de plantas que vão aproveitar melhor ou pior algumas características do ambiente e que, inclusive, vão fazer que essas plantas estejam mais ou menos adaptadas àqueles ambientes em si. A primeira rota que a gente fala é a rota C3. Por que C3, gente? Porque nessa rota da fotossíntese, a primeira molécula estável tem 3 carbonos. Por isso C3, tá? Vamos ver novamente em fisiologia, não se preocupem com isso. Mas é interessante a gente pensar porque, em geral, a gente entende que a rota C3 foi a primeira rota fotossintética e é dela que derivam as outras duas. Então é a rota mais primitiva, tá? Além da C3, nós temos a rota C4. Então, se a C3, a primeira molécula estável dos carbonos, a primeira molécula estável da fotossíntese, desculpa, tem 3 carbonos, aqui na C4, a primeira molécula estável tem 4 carbonos. Além da C4, temos a rota CANTA. Aqui não tem a ver com o número de carbonos, mas tem a ver com a família, onde esse tipo de fotossíntese primeiramente foi descrito, que foi a família Crassulácea. Vou escrever aqui o nome dela para vocês no chat. Que é o metabolismo ácido das crassuláceas, o tipo de metabolismo que foi identificado essa fotossíntese. Então vejam que uma coisa que já parecia muito óbvia para a gente também, né, que era a fotossíntese, já se mostra com processos diferentes. Dentro da fotossíntese eu tenho fotossínteses diferentes, vamos dizer assim. Tipos de organismos que usam diferentes rotas metabólicas. Não necessariamente essas rotas metabólicas vão significar parentesco, tá? Olha só, aqui eu vou botar um exemplo para vocês de um cladograma que eles fizeram usando só plantas dentro da família das gramíneas, tá? Dos capins, dos parentes, milho, arroz, trigo, sorgo, grama, todo mundo aqui. Então vejam bem, ó, na legenda aí eu tenho os tipos de fotossíntese. Então o cinza é C3, o preto é C3 com precursor, o vermelhinho C4OS, um tipo de C4, o azulzinho C4IS e o amarelinho ambíguo, que eles não conseguiram entender muito bem, tá? Como que é. O que a gente esperaria? Que grupos mais próximos tivessem os mesmos tipos de fotossíntese, né? Coisas mais aparentadas fizessem fotossíntese do mesmo jeito. O que a gente olha aqui nesse cladograma é que não tem muito esse critério, pelo menos para esse grupo de plantas, né? Parece que a C3 é mais basal, que a gente vê todos os grupos lá que derivaram primeiro são C3, mas à medida que a gente vai tendo o surgimento de outros grupos, isso fica muito misturado. Ah, professor, não quer dizer que nunca tem isso? Nunca tem ligação dos grupos que fazem o mesmo tipo de fotossíntese? Depende do tamanho do grupo que eu estou falando. Então vejam aqui, cada um desses raminhos é um gênero de plantas. Em geral, dentro de um mesmo gênero, eu tenho o mesmo tipo de fotossíntese. Dentro da mesma família já, não necessariamente. Como a gente vê aqui, vários grupos, né? Dentro da família Poácea, que é a família das gramíneas, não apresentam o mesmo tipo de fotossíntese. Então a gente precisa entender como a fotossíntese funciona para saber onde as plantas estão, mas o tipo de fotossíntese não necessariamente vai me dizer se elas são parentes ou não. Inclusive porque plantas totalmente diferentes fazem o mesmo tipo de fotossíntese, tá? Usam as mesmas rotas metabólicas, vamos dizer assim. É isso que eu estou chamando de tipo fotossintético.
Aí vocês olham para mim e falam assim, nossa, professor, que massa, hein, você apresentou um negócio para a gente não tem nada a ver, né? Para que a gente está vendo que tem vários tipos fotossintéticos se isso não consegue definir grupos para a gente? Porque não vai definir o grupo taxonômico, mas vai definir o grupo ecológico. Então, essas rotas metabólicas vão funcionar melhor em condições ecológicas diferentes. Então, por exemplo, as rotas C4 e as rotas CAN acontecem principalmente em áreas com escassez de água. Nas rotas C4 eu vou ter uma separação física dos lugares de reação da fotossíntese. Na rota CAN, uma separação temporal, porque além de falta de água, eu tenho altas temperaturas. Então, isso a gente vai ver lá em fisiologia de novo, tá? E é justamente essa diferenciação dos tipos de fotossíntese que faz com que as plantas estejam em algum lugar ou não. Que grupos de plantas diferentes estejam em algum lugar ou não estejam. E a gente pode olhar a distribuição dessas fotossínteses nas plantas vendo o seguinte, ó. A rota C3 é a rota, vamos dizer assim, original, né, a fotossíntese raiz, que derivou as outras duas. A fotossíntese C4 a gente vai encontrar em cerca de 2.000 espécies, tá? Em cerca de 18 famílias de angiospermas. Notem que 50% de todas as gramíneas fazem metabolismo C4, que é uma fotossíntese bastante eficiente. Presta atenção, ler de novo essa frase, tá, gente? Eu vou reforçar, olha só. A fotossíntese C4 é encontrada em cerca de 2.000 espécies, que estão em 18 famílias, e cerca de 50% das poáceas são C4. Beleza? Então, de todas as poáceas que existem, cerca de 50% são C4. Já na CAN, ela está em mais de 20.000 espécies em 25 famílias de angiospermas. Agora, é bastante interessante observar esses números, porque daí a gente começa a pensar assim, nossa, então tem planta CAN em tudo quanto é lugar, né? Já que está em 20.000 espécies, mas elas têm uma relação de abundância bem diferente. Apesar das plantas C4 estarem em menos espécies, elas são espécies em geral mais abundantes, ou seja, tem maior número de indivíduos. Quando eu vou num campo que tem gramínea, em geral tem muita gramínea. Todos os indivíduos que eu vejo são gramíneas. As espécies que usam metabolismo CAN, eu costumo ter poucos indivíduos dessas espécies nos ambientes onde eu vou identificar esse tipo de metabolismo. Tá? Então, apesar de ter maior número de espécies, eu tenho menor número de indivíduos com esse tipo de metabolismo. E pensando ainda na origem da fotossíntese, a gente vai poder raciocinar o seguinte: a fotossíntese que libera oxigênio, que é essa que está importando para nós, né? Vai surgir entre 2,7 e 2,5 bilhões de anos atrás, sendo que os estômatos vão surgir há 400 milhões de anos atrás. Lembra que já teve esse 400 milhões no momento aqui? Que é quando a gente fala que os níveis de oxigênio chegaram ao nível atual na atmosfera, justamente porque os estômatos vão representar uma evolução enorme no controle da fotossíntese. Justamente porque eles vão ser capazes de regular a entrada de CO2, saída de oxigênio, diminuir perda de água, então começa a ter uma fotossíntese muito mais eficiente, tá? Então ela surge aí cerca de 2,7, 2,5 bilhões de anos nas bactérias, as cianobactérias fazem fotossíntese oxigênica, tá? E vai caminhar para perto da gente de formas muito interessantes. Então, por exemplo, as plantas que nós conhecemos como angiospermas vão surgir lá quando ainda existiam dinossauros, tá? Então elas vão viver essa época dos dinossauros, vão surgir no meio do Jurássico e vão efetivamente se irradiar no Cretáceo, as angiospermas. A planta já existia, tá, gente? As briófitas, as pteridófitas, as gimnospermas já estão aí bem felizes no mundo. Tanto que é dito assim, né, estudado e levantado cientificamente, que as angiospermas foram uma das causas da extinção dos dinossauros. Já tinham ouvido isso? Por essa ninguém esperava, né? O senhor falando disso na aula de morfologia. Ah, olha só, eu mesmo me dando spoiler, né? Que ótimo. Tem que fazer melhor a minha sequência entre disciplinas. Então vamos relembrar disso, justamente porque os dinossauros, eles conviveram durante muito tempo com parentes das gimnospermas, com parentes das pteridófitas, e evoluíram comendo essas plantas, né? Quando surgem as angiospermas, que são máquinas químicas, tá? Tipo assim, é muito doido pensar que a gente come batata e tomate, porque a família da batata e tomate, que é a Solanácea, é uma fábrica de composto secundário, de coisa que mata inseto para evitar predação.
Os dinossauros não lidam muito bem com isso. E aí soma tudo, né? Meteoro, explosão vulcânica, várias coisas, os bichinhos vão ao declínio. Mas essas plantas vão surgir lá no Cretáceo, nós vamos voltar nesse surgimento, né? Para se irradiarem até hoje. E pensando assim, né, para a gente começar a organizar o nosso raciocínio para ir encerrando a aula, como que isso tudo vai ser importante refletindo no mundo que a gente vê hoje, que é essa evolução de diferentes rotas fotossintéticas, né? O que isso vai importar para a nossa compreensão da botânica sistemática em si? Porque, basicamente, tipos diferentes de fotossíntese, tipos diferentes de comportamentos, diferentes ramos evolutivos, vão causar diferenças em distribuição e abundância das plantas. Possibilidade de distribuição, possibilidade de quantidade de indivíduos. Tá? Então, quando a gente olha, em geral, para a evolução do planeta, a gente pode ver que a produtividade está diretamente ligada, por exemplo, aos tipos de ecossistemas que nós temos. Então, aqui a gente está falando de ecossistema terrestre, tá? E olha na legenda aí, ó, NPP é produtividade primária, que está em gramas de carbono por metro quadrado, ou seja, quanto carbono esses lugares conseguem fixar por metro quadrado, e quanto mais azulzinho, maior a produtividade. Então, em ecossistemas terrestres, a gente vê as grandes florestas tropicais, né? Floresta amazônica, floresta do Congo aqui na África, o sudoeste asiático, tem as florestas de monções, né? As partes costeiras, né? Muitos estuários sem altas produtividades, e sim ecossistemas terrestres. E o que isso quer dizer, gente? Quer dizer diferenciação de organismos. Se eu tenho produtividade diferente, eu vou ter quantidade de energia diferente, disponibilidade de alimentos diferente, caminhos evolutivos diferentes. Então, o fato de existir fotossíntese e o fato dela se comportar de maneira diferente ao longo do globo faz com que eu tenha toda a diversidade basicamente diferente que a gente consegue enxergar. E isso também se repete nos ecossistemas aquáticos, tá? Aqui só está um pouquinho ao contrário da figura anterior, que onde está mais vermelhinha é mais produtivo. Ao contrário da outra, né? Que mais vermelhinha era menos produtivo. Mas aqui a gente pode enxergar, por exemplo, as águas que são efetivamente mais produtivas, mais próximas dos continentes, né? Nem sempre o mar aberto é tão produtivo assim. Mas isso tudo, obviamente, vai mudar as condições aí de vida nesses lugares. E aproveitando vocês mais um pouquinho, depois desse mundo de informação que eu joguei na cabeça de vocês aqui hoje para a gente iniciar essa disciplina, eu queria que vocês me respondessem a sua pergunta clássica. Tá bom, esse tanto de coisas aí, mas como isso impacta a nossa vida, gente? O que tem a ver produtividade primária e o ser humano? Porque se não fosse isso, a gente não existia. Isso. Isso vai dizer, gente, o quanto a gente come, isso vai dizer o que a gente come, isso vai dizer como a gente consegue fazer de combustível, por exemplo, quando a gente pensa em biodiesel, tá? Que é basicamente advindo aí desse processo de produtividade. Isso vai falar de onde a gente tira matéria-prima para as nossas roupas, isso vai falar de onde a gente tira matéria-prima para o nosso papel. Papel é planta, celulose. Isso vai falar de onde a gente tira matéria-prima para a carne que a gente consome. Então, isso tem ligação direta com toda a nossa vida. O que eu quero que a gente entenda aqui no final disso tudo, essa aula introdutória? Que estudar planta, estudar botânica sistemática, é mais do que simplesmente decorar um grupo, saber qual característica define um grupo. Ah, esse tipo de flor é tal família, esse tipo de folha é tal família, esse grupo tem esse nome específico tal, esse outro tem esse outro nome específico. Muito mais do que isso, gente. Compreender as plantas é compreender a nossa vida, muito além do cultural, né? É compreender a existência da nossa vida enquanto fenômeno da evolução. Porque sem a presença das plantas, não haveria a vida como nós a conhecemos. Beleza? E isso vai desembocar no primeiro exercício quinzenal de vocês. Então eu quero que vocês escrevam um pequeno ensaio, certo? De 2 a 4 páginas, logicamente referenciado, tudo bonitinho, que evidencie a importância das plantas para
os ecossistemas do planeta, a sociedade humana e o seu contexto profissional, enquanto licenciado em ciências biológicas, certo? Então, você vai escrever um texto, né, aquele clássico, igual a gente fazia na escola, né? A importância das plantas. E aí nós vamos escrever, colocar aí nesse texto. Como as plantas são importantes para os ecossistemas do planeta, pensando em tudo isso que a gente discutiu hoje, como elas são importantes para a sociedade humana e como elas são importantes para o seu contexto profissional. Tranquilo? Vou abrir o link no AVA. Nessa quinta-feira, a gente já pode discutir as primeiras ideias de vocês com relação a esse texto. Beleza? A data de entrega, deixa eu ver aqui, ó, hoje é dia 22, a data de entrega é dia 6 de julho, daqui 15 dias. Tá? Mas isso vai constar lá no AVA, bonitinho. Tranquilos? E tranquilas? Vai estar no AVA. Essa aula já está lá no AVA com esse slide, certo? Então, esses slides já estão lá para vocês consultarem o enunciado do exercício de novo, viu? Já está lá. Já fiz o upload para vocês. Pode falar, Isabel. Eu não consegui abrir esses slides no AVA. Daí, Mais alguém não conseguiu, gente? Eu consegui. Isabel, faz o seguinte, você tenta de novo, se não der certo, você me manda um e-mail. Ou uma mensagem lá no AVA mesmo. Valdilés não conseguiu também? Então, vamos lá, vou aqui com vocês. Vou fazer o teste aqui. Vou fechar a aula aqui. Opa. Vou fazer o teste aqui junto com vocês para ver se a gente está com um problema aqui no arquivo. Estou baixando aqui. Deixa eu compartilhar minha tela agora inteira. Estou fazendo um download aqui, só esperar terminar de baixar, pessoal. Ó, aqui aparentemente está abrindo tranquilo, tá? Tentem mais uma vez aí, se não der, vocês me avisam, que a gente vê aqui o que pode estar acontecendo, mas por enquanto, por mim aqui está tranquilo, beleza? Então a gente se encontra aqui de novo na quinta-feira, para já discutirmos dúvidas que vocês estejam tendo com relação à construção do texto. Tá? Da Emily, pode falar. Professor, Oi. no caso vão ser 2 atividades, é isso? Não, uma atividade só. Dia 25 era o que exatamente, então? Que eu Dia 25, não, dia 25 de julho é para entregar lá a outra atividade. Tipo assim, né? Que nós temos atividades quinzenais e temos o plano de aula. Aí o plano de aula vai ser entregue lá em 25 de julho. Ah, ok. Tá? Outra categoria de atividade. Nessa atividade é uma só. Na verdade, nesse semestre vocês vão ter 4 atividades, né? 3 que vão ser as atividades quinzenais, que vão somar 5 pontos, e uma que é o plano de aula, que vão ser os outros 5 pontos. Aí essa é uma das 3 quinzenais. Essa de hoje. Ok, Beleza? beleza. Então, na quinta-feira, a gente se junta aqui de novo. Aliás, nessa quinta-feira não, né, gente? São João. Feriados. Mas quaisquer dúvidas que vocês tiverem, podem mandar por e-mail, podem mandar lá no AVA. E eu vou abrir um fórum também de discussão já nessa unidade, tá? Que se vocês forem tendo dúvida, a gente vai discutindo lá, todo mundo junto. Quer fazer mais perguntas, da Emily? Pode fazer. Eu quero. Ô, professor, você tem alguma exigência para ser monitor na sua disciplina ou não? Não, é o processo normal de seleção, viu, gente?
o processo de monitoria ele é regido pelo edital. Então, assim, é o menos pessoal possível, né? O edital lá tem os critérios já que vocês têm que cumprir, de ter sido aprovado na disciplina ou não. E, na verdade, acho que a única necessidade é ter tempo para se dedicar às atividades de monitoria, né? O pessoal procura ajuda, a gente sempre faz atividades para auxiliar o pessoal a fixar o conteúdo. Então, basicamente, é ter tempo disponível para poder trabalhar na monitoria. Mas não tem exigência específica nenhuma, não. É gostar da disciplina, né? Querer estudar e ter vontade aí de ajudar os colegas, mas sem maiores exigências. Ok, era isso. Beleza? Beleza. Então, pessoal, se não tivermos mais dúvidas, é isso. Já aproveitem o tempo de vocês para começar a dar uma estruturada nas ideias, né? Talvez aproveitem, façam um mapa mental agora, já puxem, né, os conceitos que vocês conseguiram ligar, já voltem na aula, vão reestruturando isso para poderem fazer um roteirinho para o texto de vocês. E vou abrir o fórum para a gente poder sanar essa falta da aula de quinta-feira, mas a gente pode discutir na outra também sem problema, tá? Isso é uma coisa importante a gente lembrar. Como as atividades são de 15 em 15 dias, gente, elas vão pegar conteúdos de todas essas semanas, né, das 2 semanas, exceto essa, que vai ficar mais focada nessa primeira semana mesmo, tá? Mas as outras, quando for, tipo assim, estudo dirigido, alguma coisa assim, não vai ter conteúdo só da aula de hoje, não, tem da aula da outra semana também, por isso a gente pode discutir nas 2, beleza? E aí nós vamos tirando dúvidas e construindo juntos ao longo do semestre, tá bom? A aula gravada vai estar disponível no AVA, inclusive vou terminar a gravação aqui agora,